Boa noite aos amados companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. Verso da Canção da Alegria Cristã, do professor Leopoldo Machado de Souza Barbosa. Obrigado a todos os amigos que sempre estão juntos com a gente nesse horário, curtindo as nossas reflexões. Rosa Maria Mendes Rocha, é uma honra recebê-la. Lembrando que quem me ligou muito bem, feliz da vida, foi a Lindalva. Fez lá o trabalhinho que tinha que fazer circulatório e já está muito bem. Eu vou ver se eu vou fazer uma visita a ela amanhã. Grande abraço, Rosa. Sempre uma honra tê-la com a gente. Professora Rosa Maria Mendes Rocha. Muito bem. Leopoldo Machado nos dá essa canção. Essa canção é cantada em todo o Brasil. Saria Feitas, grande abraço para você. Jesus abençoe. Em todo o Brasil. E é uma música que nos anima muito, que nos fala sempre ombro a ombro, sempre lado a lado. Vamos trabalhar com muita alegria. E o momento é de trabalho mesmo. O momento é forte, é de chamamento ao trabalho. A gente vê os nossos amigos, excetuando aqueles que já têm a sua pensão fixa, os demais estão a atravessar uma situação bem complicada. Eu tenho visto isso no entorno do Colégio Leopoldo, tenho visto entre os proprietários de escolas particulares as dificuldades pelas quais eles estão passando, até porque nós somos uma nação que não valoriza a escola, não valoriza a educação. E esse é que é o maior desafio para todos nós. A partir do momento que o governo não nos valoriza, mais um motivo para que nós lutemos e não desanimemos desse trabalho. Aí está para todos nós as dificuldades que a não educação provocou, e é preciso que a gente faça uma revolução nesse trabalho. Eu fiz questão de abrir aí a nossa observação de hoje com esse caminhão. Esse caminhão é um Fenemê, como a turma chamava. É um Fenemê. Tinha 3 letras à frente, era um veículo que significava Fábrica Nacional de Motores. Ali pertinho da gente, na subida da serra, e os caminhões da Fábrica Nacional de Motores cortaram muito esse território brasileiro, quando as estradas eram de péssima qualidade, quando não tínhamos muitas rodovias, subidas íngremes, dificuldades diversas. E a turma conseguiu conviver com os caminhões da Fábrica Nacional de Motores. E nós brasileiros não tivemos essa questão de desenvolver o que nós amamos. A gente não ficou vibrando com o trabalho do que era nosso. Tá? E como a gente não vibrava, a gente não passa essa vibração para os nossos filhos, para os nossos netos. Carlos César, um abraço, obrigado por estar com a gente.
Sarinha firme e forte, grande Fleura. Um abraço, Fleura, Jesus abençoe. Marley. Ô Marley, que maravilha tê-la com a gente, Jesus abençoe. Anderson Bragança, o nosso Gugu. Ô Anderson, eu tenho olhado umas coisas interessantes aí em você. Outro dia eu vi uma foto de alguém num Dauphine encostado na Marechal Floriano Peixoto, e você perguntava de que ano era a foto, se podia informar para você, e isso é sinal, sabe, ô Anderson, que você está amadurecendo na pesquisa. Quando a pessoa pega uma situação de uma foto e de imediato já faz uma série de comentários que significam que ele sabe tudo, você já sabe que aquele ali ainda está num processo de amadurecimento. Mas quando procede como você, fazendo pergunta, já mostra que você é um pesquisador. Porque por mais que você conheça o assunto, você sempre é passível de alguma dúvida e você deve inquirir daquele que publicou. Isso é amadurecimento, hein, Anderson? Jesus te abençoe. Vamos em frente. Você pergunta aquilo que você desconfia que é. Tá? Porque se você entrar com aquela arrogância do que sabe tudo, realmente você termina destruindo um trabalho e às vezes fazendo afirmação falsa. Grande Ronaldo Gomes, seu boa noite, excelência. Boa noite a todos, carinho, gratidão por estarmos aqui mais uma vez, no final de semana, se encerrando para o início de outro. Gratidão pelo carinho de todos. Vamos em frente. Está aí o nosso Geraldo dos Santos. O Geraldo viu o quanto o Brasil se preparava para fabricar vagões. Não é? Eu morando aqui de frente para a linha, gente, era uma infinidade de vagões que passavam pela frente do colégio. Cada vagão com uma função específica. Vagões que iam do transporte de cimento ao transporte de minério, transporte de leite, gente, transporte de carne, carga viva, que até quando passavam por aqui deixavam um cheiro infernal aqui pela rua, porque nós tínhamos 2 abatedouros na região muito fortes. Era o abatedouro ali de Nilópolis, que era a primeira estação de Nilópolis, nós chamávamos de Estação do Boi, e lá está até hoje o espaço que era o matadouro, e a prefeitura transformou num parque de eventos. Então ali era um abatedouro, e nós tínhamos o abatedouro de Santa Cruz. O abatedouro de Santa Cruz, parte do rebanho iguaçuano, era levado por aquele ramal ali de Carlos Sampaio, passando pela estação de Austin, pegando aquela região toda da estrada de Madureira, Cabuçu, Marapicu, onde nós ainda temos vestígios de estações lá, que foram compradas e as pessoas cuidaram e mantiveram a estrutura, passando lá pelo quilômetro 32 e chegando a Santa Cruz. Essa ferrovia extinguiu-se até antes de eu nascer. Mas se vocês fizerem um passeio ali, indo de Cabuçu até a Dutra, vocês quando passarem ali perto do Cabuçu Futebol Clube, vocês vão dobrar ali, vocês têm até algumas placas apontando para vocês, linha velha. Então a linha velha passava por ali. Essa foi
ela parou de funcionar, eu acho que teve uma vida efêmera, não recebeu grande afluência de carga. Mas essa região sempre foi cortada por trens. Então vocês não esqueçam, quando nós temos hoje a dificuldade de transportes, vocês saibam que o Império trabalhou para que nós não tivéssemos. Mas essa cultura do brasileiro que sabe tudo, e não, isso aí tem que acabar, tem que mudar, não, tem que mudar a lei, tem que mudar isso, mudar aquilo, essa cultura é altamente nociva para todos nós. Como a gente não quer, hein, Ronaldo? Só pensam em ganhos, não dá para entender uma demanda grande de passageiros de todos os aspectos, a gente sabe disso. Se pegasse, por exemplo, essas linhas férreas, que pudesse reativar todas elas, para mim, na minha opinião, o custo-benefício seria enorme. Custo-benefício para ambos os lados, tanto para os empresários quanto para os passageiros, e não há necessidade de ser tão caro, na minha opinião, na minha humilde maneira de observar. Existe uma situação interessante. Não estou ensinando nada a ninguém, nem tenho condição de ficar ensinando essa questão, mas quando Sandra Cavalcante, lá, Dom Helder Câmara, começaram a fazer o deslocamento das favelas do Rio de Janeiro para a Avenida Brasil, foi feito um trabalho específico para isso. Aquele ramal de Santa Cruz, existia exatamente aquele ramal da Leopoldina para que nós tivéssemos um transporte de massa para aquele povo que estava sendo deslocado para lá. Então aquela população não tinha problema. Ela em 40 minutos, estaria no centro do Rio de Janeiro, sem dificuldades. Nós já possuíamos esse trabalho bem feito. Eram estações que já passavam ali pela Vila Militar, né? Nós temos ali Magalhães Bastos, etc., a estação de Deodoro, que fazia o entroncamento. Eu não sei se algum de vocês pegou, mas naquele entroncamento ali de Deodoro, rapaz, o trem parava e tinha um outro trem que tinha parado do outro lado da plataforma. E aquela turma saltava ali para fazer uma baldeação. Então era a turma que vinha do ramal de Santa Cruz para pegar o trem que vinha para o ramal de Nova Iguaçu. Se você não se posicionasse muito bem, havia um efeito gaveta, que aquela turma que entrava botava você para fora, rapaz. Entrava empurrando e tal. O problema não era a falta de gente para utilizar, nunca foi. O problema sempre foi a dificuldade de administração daqueles ramais. Então, até hoje, nós temos ali aquele ramal que vai para Santa Cruz, estações ali como Vila Kennedy, Vila Cosmos, etc., onde a maioria da população não paga. Isso não é solução. Você tem que ter um transporte barato onde todos paguem. Perfeito. Mesmo subsidiado, barato, etc., não tem problema. Mas todos têm que ter a noção de que aquilo é dele e ele precisa manter aquilo ali com qualidade. Aquele ramal lá de Guapimirim, Saracuruna, gente, aquele trem ali, eu tenho várias fotos que parece um trem da Índia. Como você não tinha ali a rede elétrica, tem gente, é puxado a diesel, naquele trecho lá tem gente que anda ali de tudo quanto é maneira que vocês possam imaginar. Em cima, do lado, aí você olha, você nem vê o trem direito de tanta gente que precisa se locomover. E nesse período aí eu tenho observado que volta e meia tem o problema de composições, a composição enguiça, fica parada, o povo... Nós não temos uma preocupação com quem produz.
Vou repetir, não há uma preocupação com quem produz. Uma nação que o indivíduo que não produz nada fica exigindo daquele que produz um monte de documentação, de papéis, etc., essa nação não pode andar para frente. Eu estou colocando aí a questão da FNME, Fábrica Nacional de Motores, por isso. Essas fábricas que estiveram no Brasil, essa aí especificamente utilizando tecnologia da Alfa Romeo, essas fábricas começaram a nos abandonar. Não é o efeito agora, não. Esse efeito já é antigo. Nós fomos vendo esse pessoal indo embora. Por quê? Porque a nossa nação não os olhava com simpatia. As fábricas de carroceria, vocês vejam só, a Itapemirim, vamos dar um exemplo para vocês. A Itapemirim, ela começou a pegar os chassis, começou a encarroçar, e as carrocerias eram produzidas pelo conglomerado Itapemirim. E, de repente, esse incentivo começou a desaparecer, porque você tem uma preocupação com taxação assustadora, porque você tem que taxar quem trabalha para poder sustentar aquele que não produz. Isso é assustador, gente. Não há como você fazer isso. Se vocês observarem no Brasil as taxações sobre determinados produtos, a vontade é de chorar. Né? Hoje eu fiz até uma piada, né? Mandaram para mim uma foto, o sobrinho, o Patrick Santos, mandou uma foto de lá, de próximo a Miguel Pereira, com o preço do combustível passando dos R$6. E eu brincava com ele, mandava para ele assim, está na hora de tirar a Dilma, não é possível. Nós vamos continuar com a Dilma como presidente? Eu mandei a piada por quê, gente? O mesmo raciocínio. Não é a troca que soluciona. Não é você tirar o João, botar o José, tirar o Frederico e botar o Antônio. Não é essa que é a solução. A solução é você estabelecer compromissos de produção, de produtividade, de maneira que aquele que assume o cargo tenha o crédito da população. Não sendo assim, você troca e continuam os mesmos problemas. Nós vimos hoje uma situação de intervenção na Petrobras por causa de preço de combustíveis, tal qual aconteceu lá atrás no governo Dilma. E são situações diferentes, épocas diferentes. Eu não estou discutindo política partidária, quero que vocês me entendam perfeitamente. Eu estou dizendo simplesmente que eu critico hoje o que o Ronaldo faz para me dar bem, e depois eu faço as mesmas coisas que o Ronaldo fez, porque eu chego numa encruzilhada e eu vejo que aquilo que o Ronaldo havia feito era realmente o caminho que eu devia seguir. Essas observações é que a gente faz aqui no Reflexões. Não fazemos aqui propaganda de candidato A, B ou C, de partido A, B ou C. Nós estamos mostrando como a banda toca. Como o maestro tem que reger a banda, seja que maestro for. Mas ele tem que saber que aquele momento aconteceu e que nós perdemos aquele momento. O Geraldo está aí, eu estou mostrando aí a foto do caminhão FNME, e o Geraldo vai se lembrar das fábricas de vagões que nós tínhamos no Brasil, como eu já falei. Produção brasileira, quer dizer, não, isso aí é fabricar esse tipo de... a gente fabrica, pô, vamos embora, cai dentro e vamos em frente. Nós chegamos a ter fabricação ali na Avenida Brasil. Você pegava aquele ramal da Avenida Brasil, tinha fabricação de hélices
para navegação pesada, tinha fabricação de componentes de motores. E nós tínhamos fabricação, inclusive, ali perto de Realengo. Depois o Geraldo me dá o nome da peça aí, que eu não sou do ramo. Aquela peça que traz as rodas de ferro e toda aquela movimentação de freio, de tudo, e molas, que fica atrelada ao vagão. Aquele conjunto. E nós tínhamos aquele conjunto sendo fabricado aqui, rapaz, na Avenida Brasil, ali próximo a Realengo. Quer dizer, o brasileiro tem essa capacidade maravilhosa de adaptação e de realização, né, Ronaldo? E é preciso que a gente desperte e valorize isso. Eu não estou aqui tecendo nenhum comentário sobre o governo A, B ou C. Eu estou tecendo comentário de como nós devemos tocar a brincadeira, observando aqueles que sabem muito bem atrapalhar. Cecília Miranda, quanta honra, menina, ex-aluna Cecília. É uma honra tê-la conosco. Grande abraço, menina. Tempo que não a vejo. Sempre bom a gente matar a saudade dos alunos. Maravilhoso isso. Muito bem, Rosane Ribeiro, grande abraço, Jesus abençoe. Luiz Carlos Bittencourt, sempre presente com a gente, grande abraço, Jesus abençoe. O Anderson Gugu nos diz obrigado, professor. Não, Gugu, você está no caminho do historiador, que Jesus proteja e você continue em frente. Ana Cláudia Souza, um abraço, Ana Cláudia. Jesus abençoe. O Geraldo diz o seguinte, professor, a evasão de rendas é enorme em toda a malha ferroviária do Rio de Janeiro. Evasão de renda. E vocês entendam como quiserem essa evasão de renda. Pode ser o indivíduo que pula o muro para não pagar, pode ser o indivíduo que deixa de usar aquele serviço, porque o serviço não preenche as expectativas dele. Tá? Então, a evasão de renda tem uma série de fatores. E nós estamos caminhando para uma evasão de renda geral. Porque eu deixo de transportar muitas pessoas num vagão, num trem que é transporte de massa, em qualquer lugar do mundo, e o indivíduo passa a ser transportado por mototáxi, por van. Empresas de ônibus, Ronaldo, que sempre trafegaram aqui em Nova Iguaçu, estão trafegando com micro-ônibus. A expressão dos empresários, não adianta botar um ônibus grande e ficar batendo banco. Porque a única coisa que você faz, não tem ninguém para sentar, ele fica batendo banco. O banco vai batendo o tempo todo no ônibus no trajeto. Nós temos que olhar para o transporte da população. Quer dizer que como eu tenho carro, quem anda de ônibus que se dane. A banda não pode tocar dessa forma, gente. Em hipótese alguma. Tá? Você vai andar de trem daqui para o Rio, é a melhor coisa do mundo. Você pega o trem aqui em Nova Iguaçu, 9, 10 horas da manhã, rapidinho você está no Rio. Resolve tudo que tem que resolver e volta. 3 horas mais ou menos, 4, tem um trânsito tranquilo e um trem relativamente vazio e com segurança. Economia de tempo. De tudo. E de bolso. Você vai de carro, o estacionamento de automóveis no Rio de Janeiro é impraticável. Você deixa o carro lá 4, 5 horas, você vai pagar R$30, 35, é impraticável. É um consumo monstruoso de dinheiro. Não há uma preocupação para que possamos manter um acesso fácil a tudo. Incentiva o trem, é isso aí, não tem como. Lembro, né? Pegava um trem, um bonde lá no Engenho de Dentro, ia até o centro do Rio de Janeiro. Cansei de fazer isso, gente. E um preço barato e acessível. O trilho é uma questão seríssima. E aí vem o prefeito do Rio de Janeiro
e põe lá um VLT interligando os principais pontos, quer dizer, de transporte do Rio de Janeiro. Interliga ali a Central, o Cais do Porto, a Praça Mauá, o aeroporto. Interliga esses pontos específicos de transporte de massa. As barcas lá, né? E mas não já teve isso aí? Não já teve esse negócio de trilho aqui? Não já tinha o bonde interligando isso tudo? Quer dizer, veio Lacerda, suprimiu isso tudo, enterrou os trilhos, e o mundo inteiro não o fez. E a gente fica olhando que demos um passo errado em nome de uma modernidade que não nos presenteou em nada. Você falou uma coisa aí, os bondes, aqui mesmo na Penha onde eu moro, há muitos lugares que foram aterrados. Tem as marcas ainda de alguns trilhos. Eu penso que não há um bairro que não tenha alguma marca registrada desses trilhos totalmente aí aterrados. Com certeza. Não tem dúvida, rapaz. O trilho do bonde estava na Ilha do Governador, estava aqui em Ricardo, rapaz, Anchieta. Não tem como, eles percorreram o Rio todo. E um negócio gostoso, gente, aquilo aberto, fresquinho, né? O vento sem ruído, porque motor elétrico, né? Show de bola. E nós jogamos fora. E o que é pior, a população não protestou. Porque quem perdeu foi a população. A população que tem que se deslocar sempre. Nós fazemos parte de um pedaço da população que não necessitamos desse transporte todo dia. Então é muito fácil para nós. Mas aqueles que necessitam diariamente e a baixo custo, gente, o golpe muito duro. Muito bem, Adriano Lemos está aí. Grande abraço, Adriano. Jesus abençoe. Marília Portela, olha o Fleur aí. A Itapimirim chegou a ter 20 mil funcionários. E passa por dificuldades. Eu nem sei, Flora. Eu acho que a fabricação de carroceria já acabou. Já não existe mais. E eu queria engatar aqui um assunto interessante. Já que eu estou falando de trem, falei em engate. Não é? Você veja só, inventaram uma observação que diz o seguinte: ninguém é insubstituível. Eu não sei quem é o infeliz que fez esse ditado. Eu não imagino. É um infeliz. Porque a gente vai aprendendo no decorrer da vida que ninguém é substituível. Você não substitui ninguém. Hoje as famílias que estão perdendo seus parentes por conta do Covid, esses parentes são insubstituíveis. O carinho, o afeto, a presença, insubstituíveis. E quando vocês se referem às grandes empresas brasileiras que os fundadores tocaram, os sucessores não deram o mesmo trato de carinho que era necessário. Então essas empresas sofreram solução de continuidade. É uma frase antiga, bonita, eu estou empregando aqui. Solução é que solucionou, acabou. Quer dizer, então, quando você soluciona a continuidade, é que você encerrou a atividade. Então, nós cometemos esses erros em larga escala no Brasil. Triste. Televisão. A gente lembra lá da TV Excelsior, com os musicais. Quando foi que a televisão produziu outros musicais da qualidade dos da TV Excelsior? Nunca mais. Samba de Branco tem conta no banco, tem Cadillac, mordomo e chofer. Samba de Branco não é um qualquer, mas também tem mulher. Então você vê, naquela época de Daniel Filho, Dorinha Durval,
Aqueles musicais acabaram. Eu tenho procurado na televisão, praticamente não encontro mais, porque você não tinha essas gravações. Tivemos incêndio na Record em São Paulo, incêndio na Globo no Rio, incêndio no Herbert Richard, que fazia os jornais. Então, grande parte desses acervos nós perdemos. Ô, gente, ficou insubstituível, não dá para substituir. A preservação, esse trabalho que a gente faz aqui de memória, e Deus há de permitir que eu continue fazendo, é exatamente esse. Preservação de memória. Porque aí você não precisa sofrer de novo para saber que aquilo não dá certo. Vocês... Sabe lá o que é pegar um trem de aço daqui para São Paulo, que não tem nada a ver com trem de prata? Por favor, não confundam. Trem de prata é uma coisa e o trem de aço regular foi outra. O DP1, DP2, Geraldo sempre fala, outra coisa, era um trem regular. Tá? Foi embora. Ah, eu vou pegar um ônibus da Cometa ali para São Paulo. Foi embora. Ah, vou pegar um rápido brasileiro. Vou embora. Outro dia alguém colocava aí uma foto do rápido brasileiro e do expresso brasileiro. Que confusão para o camarada entender que o rápido brasileiro era daqui e o expresso era da Dutra. Era competição com o ônibus da Cometa. A memória vai morrendo. E a turma que vem... E a turma que vem, Ronaldo, ela vem afirmando que não sabe. Outro dia o Anderson botou uma passagem de nível aqui no centro de Nova Iguaçu. Aí alguém já entrou lá comentando, dizendo para ele, não, hoje essa passagem de nível aí é o túnel ali, é o que a turma chama de buraco do Getúlio, porque o Getúlio pegou o rio Machambomba, tubulou o rio Machambomba e construiu ali uma passagem por baixo da linha férrea, como dizia um vereador aqui de Nova Iguaçu, que eu não vou dizer o nome, eu só conto milagre, não conto santo. O vereador disse que era preciso nós fazermos uma passagem subterrânea por debaixo da linha férrea. Por debaixo da linha férrea. E que precisávamos de outra passagem subterrânea por debaixo da Via Dutra. Então você foi crescendo com essa mentalidade e ninguém aparteava para consertar. Vereador, me permite, o termo não é esse, né? É aquele bom conselho. Não, aí você prefere, às vezes, debochar e não mostrar o caminho. E o Getúlio fez a passagem ali, e a passagem ali do rio Machambomba, que foi estreitada, todo o temporal que Nova Iguaçu tem, Ronaldo, é presenteada com água. A água enche lá o túnel. Mas não tem como, rapaz. Esqueceu lá de botar no decreto e a água deverá passar por outro lugar. E ensinar a água a passar por outro lugar. Podiam ter botado isso no decreto, quando se criou a passagem subterrânea. Não é? Então, chega a ser um negócio, Ronaldo, de dar, como usavam os antigos, dar frouxos de risos. Porque não tem a menor lógica, rapaz. Eu não estou falando mal, eu estou dizendo que nós não podemos incorrer nos mesmos erros. Porque nós já sabemos que aquilo não dá certo. Não incorre. Viaduto que é feito, que você não pode passar, o ônibus não pode ver, talvez até o carro. Então o rio Machambomba, que dá nome à região, se perdeu, está todo manilhado e a água chega no temporal e vai passar por onde? Não tem por onde passar. Paulo Henrique está assistindo, obrigado Paulo Henrique pela presença. Ih, rapaz, chegou a autoridade aqui, ó. As rodas com aqueles engates que são a base do vagão, o vagão se assenta ali em cima, são as pranchas ferroviárias. Obrigado, Geraldo, pela aula. Isso aqui, rapaz, é sempre aprendendo com quem nos está assistindo.
Muito obrigado, Geraldo. Tínhamos fábrica de locomotivas também em Magé. Eu não me lembro. Interessante, Geraldo. Muito obrigado por você fazer essa observação. Eu não me lembrava dessas fábricas de locomotivas em Magé. Que maravilha. Obrigado, grande Geraldo, por essa informação maravilhosa. Quer dizer, o trem vem, é uma invenção inglesa, um trabalho inglês, os ingleses trazem, e o brasileiro começa, isso aí é mole, isso aí a gente fabrica, isso aí não sei o que, isso aí a gente assenta. Muda, o Brasil mudou o tipo de assentamento de trilho, Ronaldo. O Brasil começou a soldar os trilhos, para não ficar aquele trek, lembra? Que o indivíduo escutava o tempo todo por causa da separação dos trilhos, por causa da dilatação. Colocou-se o dormente de ferro, rapaz, não é, que durava muito mais. Tudo isso o brasileiro fez. A data, deixa eu aproveitar, o Geraldo, você, a data que vem a transição entre a lenha, o trem, e já elétrico, tem essa data? O Geraldo lembra alguma coisa, você mesmo? Vamos fazer aqui uma observação a Vossa Excelência. A nossa família, a família Prado, se alguém quiser dar um pulinho ali em Cachoeira Paulista, quando vocês saem da Dutra, vem lá, né, Cachoeira, feliz, das boas-vindas a quem chega. Vocês têm lá a questão da Canção Nova, que mudou ali a questão da entrada de Cachoeira, mas não melhorou Cachoeira economicamente, porque os recursos foram carreados para a Canção Nova, a cidade não lucrou economicamente, mas quando você termina aquela entrada de Cachoeira, você termina numa praça. E aquela praça é a Praça Prefeito Prado Filho, que é meu tio-avô. O prefeito Prado Filho, de Cachoeira Paulista, é irmão da minha avó paterna, sim, Dona Zina do Prado e do Alberto de Barros. O Alberto de Barros era funcionário da Rede Ferroviária Federal e a minha avó, né, era irmã do Zequinha Prado, que é o José Rodrigues do Prado Filho. Certo. E o Zequinha Prado, ele na guerra, ele bola um sistema, Ronaldo, para que as locomotivas possam queimar o carvão vegetal. Olha a pergunta sua aí, como é que é interessante. Geraldo está aí para poder conversar sobre isso. Então, ali você queimava o carvão vegetal, porque o carvão queimado pelas locomotivas, pelas nossas Maria Fumaça, era o carvão mineral. Vocês podem observar que é o carvão mineral que é lançado na fornalha. Porque o carvão vegetal, a lenha, ela deixava uma resina. E aquela resina atrapalhava a queima, sim, das fornalhas. Olha que coisa interessante que você perguntou agora. E essa explicação eu recebi do meu tio Ayrton, do Prado, que era funcionário da Rede Ferroviária Federal, quer dizer, naquela época central do Brasil. Meu tio José Índio, do Brasil, do Prado, pegou toda aquela escala, foi chefe de composição, depois se aposentou, também funcionário da rede. Meu avô, Alberto Gonçalves de Barros, funcionário da Rede Ferroviária. Meu pai, professor Nilton Gonçalves de Barros, engenheiro da rede da Central do Brasil e depois professor do Colégio Central do Brasil, que é aí pertinho de você, Ronaldo. Fica ali no Meier, ali por trás, perto da casa de da casa de Lázaro, da Ruth Santana. Então você vê só, o Geraldo puxou o assunto, a minha memória aqui abriu esse leque de informações. Então,
ele desenvolveu um trabalho para que as locomotivas queimassem o carvão vegetal. Muito bom. Porque a guerra prejudicou tudo. E vocês olhem aí, os carros, né, os veículos, já falamos sobre isso, criou-se o gasogênio para os carros poderem andar no Brasil por causa da dificuldade de combustível. Então o carro andava com a mala, rapaz, lá atrás, que era um negócio enorme para poder queimar o gasogênio. Enorme e perigoso. Explodia, pegava fogo. Tá? Isso aí é um assunto que a gente pode até oportunamente comentar. Então tá aí, Geraldo. O trem, quando faz aquele barulho, é o excesso que está saindo ali, não é isso? As válvulas de pressão colocam o excesso para fora para a caldeira não explodir. Não é? E você usa também para apitar, né? O apito também é o excesso da pressão liberado. É uma engenharia maravilhosa da locomotiva. Tanto que você anda nesse Brasil todo, as locomotivas com 100, cento e tantos anos estão aí, trafegando. Verdade. Fabuloso. E quem puder fazer esse passeio, não perde não, hein? Faça. E essa O Carlos César nos informa que a COP pode produzir vagões. Nós podemos tudo, Carlos. Nós aqui podemos tudo. Você vê o caso das vacinas, rapaz. Não ficaram porque ficou uma briguinha política desnecessária. Nós podemos tudo. A capacidade do brasileiro é sensacional. Eu conversava com meus alunos ontem sobre a questão da água e essa mentirada de SEDAI, que a água vai acabar, que a água não sei o quê. Gente, o nosso planeta é planeta água. 75% do planeta é de água. Vocês pegam as universidades do Nordeste, tem uma menina lá de 20 anos, 19, 20 anos, que inventou lá um meio de você transformar água salgada em água potável para abastecer o sertão. Isso é história de quem quer ganhar dinheiro. E nós não podemos ficar caindo nesses engodos, Ronaldo. A gente com 50, 60, 70 anos, a gente pode ficar caindo nessa conversinha, rapaz, de achar que se o Rio Paraíba do Sul não sei o que, não vem água para cá. Aí eu olho lá aqueles porta-aviões, rapaz, americanos, 8.000 pessoas a bordo, bebendo água, tomando banho. Ué, e como é que aquele porta-avião faz? Ele de vez em quando para em alguma ilha daquele e enche tudo d'água? Claro que não. Ele dessaliniza a água. É cara, não interessa se é caro. Você começa a fazer em larga escala e resolve. Não é isso, Ronaldo? Então é preciso que a gente pare. O povo hoje não é o povo tolo de algum tempo atrás. Ele pode até não querer brigar, mas ele sabe que essa historinha de água é brincadeira de pessoas com má informação. E principalmente com má intenção. Aí o camarada chega, não, é lá no sul, pegando ali a fronteira ali com a Argentina, com o Paraguai, nós temos o aquífero Guarani. É água é água para dar em doido, Ronaldo. O problema não é acabar a água, mas é sujarmos as águas. Aí uma outra história. Não, o problema não é nada disso. O problema é simplesmente acabar a boca. É acabar a boca de vender a água. É simplesmente. Não, não vou beber essa água da SEDAI, mesmo filtrada não, porque ela está podre. Tá. Aí ele compra um vaso de plástico lá, uma vasilha de plástico com água, que ele não sabe de onde vem, como é que é engarrafada, como é que foi lavada. É complicado, Ronaldo, de você discutir, rapaz. Água de cal da bica. Eu nem discuto, não. Deixa pra lá.
Eu até hoje estou com 71, Deus há de permitir que eu vá para 72. Se você vier aqui no colégio, meu filtro de barro está ali. É isso Estou aí. bebendo minha água esses anos todos no meu filtro de barro, que a OMS resolveu premiar como um dos melhores sistemas do mundo de filtragem d'água. Mas vamos deixar esse negócio para lá. E vou ler aqui o nosso Geraldo, que diz: evasão que me refiro é a chamada carona em massa. Isso aí. Perfeito. É a evasão de divisa daquele que não paga e usa. Mas você tem evasão também daquele que podia pagar e não ia pular o muro, mas você não dá condições, ele procura outra opção. Tá? É mais uma evasão. Hugo de Souza está assistindo. Grande Hugo, obrigado por estar com a gente. Sarinha Feitas, quando o fórum era na Getúlio Vargas, muitas juízas na época, olha a observação de alguém de uma família que sempre militou na área do direito. E tem o marido aí, criminalista, tem filha, hoje também militando na área do direito. Um dia eu conversava com o Edson, ele, não, a filha já está fazendo júri, tudo, o Edson todo orgulhoso da filha. Então, olha só, quando o fórum era na Getúlio Vargas, na rua Getúlio Vargas, que era a Praça João Pessoa, onde hoje está a igreja de Nossa Senhora de Fátima e São Jorge, muitas juízas, na época, vinham de trem do Rio para cá. O trem aqui, Ronaldo, com todo respeito, o Geraldo não deve ter pegado, que o Geraldo é mais novo. O nosso trem aqui era estofado, rapaz. Estofado azul, lindo. As argolas que você segurava eram de louça branca. As peças dos vagões eram de metal, eram polidas, você tinha que passar caol para ficar aquele dourado maravilhoso. Você deve ter pegado lá na Gare de Dom Pedro II, aqueles vasos enormes lá de cinzeiros, né? Aquelas grades todas, aquilo sumiu tudo, roubaram tudo. Não tem mais nada, você anda lá na Gare, não tem mais nada daquilo. Então, eu peguei esse trem, o trem tinha ventiladores. Eu cansei de andar nesses trens com meu pai nos anos 50. Então você, quando comenta, as pessoas acham que você está mentindo, etc. E os bancos, você sentavam duas pessoas, uma do lado da outra. Depois, a questão do transporte de massa jogou os bancos para a lateral. Então você ficou com o corredor livre e os bancos foram jogados para as laterais. Nós tivemos essa oportunidade. Essa observação da Sarinha é perfeita. E tinha que ver a elegância da mulherada andando de trem. Sensacional. Os vagões de madeira, você tinha vagão de primeira, segunda e terceira. Não é? Banco de primeira, estofado, bonitão. De segunda, bancos de madeira. E de terceira, onde era Tim Maia, valia tudo. Sentava com galinho, frango, porco, embrulho, sentava com tudo nos vagões de terceira. Que era o transporte que a população tinha. Vocês desculpem eu estar falando isso, mas é importantíssimo que a população mais nova tenha ciência. E, Paulinho, em 1908... é interessante essas observações, que hoje se fala tanto no aspecto também da poluição. Poxa, mas nós tínhamos os ônibus elétricos. Qual era a poluição? O que tinha de poluição nos ônibus elétricos? O ônibus elétrico ele já chegou. Eu não gostei do ônibus elétrico, porque ele já chegou tirando o bonde. Sim. Ele chegou tirando o bonde, que também era elétrico. Sim. Eu não estou falando da poluição. E o ônibus não tinha capacidade de suprir o bonde.
A demanda. E você começou a ter que fazer novo fornecimento aéreo, e aí duplo, para que você pudesse colocar os ônibus rodando. Projeto. Quer dizer, você já veio com uma invenção que era para arrumar dinheiro. Você jogava o velho fora, implantava um novo para ganhar dinheiro. Não, tem que mudar essa rede não serve mais, etc. Não, esses trilhos pode enterrar que não tem mais finalidade. Já é a teoria do progresso para ganhar dinheiro e não resolvendo a situação. Que é o que mais a gente tem, né? O indivíduo vem com uma solução trágica que é só para ganhar dinheiro em cima. Eu peguei, era a época que eu comecei a namorar a esposa e a gente pegava ali o Circular 10, que era o Mauá Fátima, que o tio dela morava lá em Fátima. Então a gente às vezes ia lá no domingo almoçar com eles e a gente pegava ali o Circular 10. Aí diesel, depois já era. Aí você pegou bonde, pegou diesel e pegou o ônibus elétrico. Isso aí. Quer dizer, fomos andando para trás. Aí você olha a Europa lá toda no VLT bonitinho, quer dizer, o cara foi adaptando. É assustador como é que a gente pega o bonde ao contrário. Muito bem, o Geraldo nos avisa que em 81, a Itapemirim começou a fabricar ônibus. E iniciaram com os Superbus. Isso aí. O Adriano Lemos diz que nós tínhamos aqui em Nova Iguaçu, perto do túnel da Dutra, a Críbia. É isso aí. A Críbia ali perto daquela troca de óleo lá, eu só troco óleo lá naquele posto. Não é perfeito, a Críbia, o número de fábrica de carrocerias nossa aqui era enorme, Adriano. Obrigado aí pela observação. Perfeito. Geraldo dos Santos nos lembra que era a EMAC. Beleza. Muito boa observação. Morena Santos está assistindo. Obrigado, menina, pela presença. Olha a observação do Geraldo. Os trilhos com solda hoje representam um dos motivos dos descarrilamentos. Olha aí. Quer dizer, está aí a observação do Geraldo, é bom que a gente preste atenção. Não é? Olha que coisa interessante. Não estava chegando o carvão mineral ao país devido à guerra. Com isso foi necessário queimar lenha verde nas locomotivas. Com isso entrou o trabalho do seu parente. É isso aí, Geraldo. Geraldo, a melhor coisa do mundo, eu aconselho a vocês que ainda tem avô, avó, bisavó, e encosta o celularzinho de noite, toma um cafezinho, ainda mais nesse período de pandemia que a família está junta, comece a tirar dos mais velhos essas informações. Você vê aí quanta informação gostosa os nossos ouvintes nos mandam, Ronaldo. O quanto a gente aprende aqui com eles. São informações fiéis, vivas, e sim, com fatos. Isso, olha, e se não tiver fotos, hein? Muitos têm até fotos guardadas. Então você senta ali. Rapaz, a gente ia para Cachoeira Paulista, ia para o interior de Minas, né? Guarani, Matias Barbosa, Leopoldina, Cataguases. Rapaz, que maravilha era aquele café na beira do fogão de lenha de noite e um friozinho no meio de julho. Quando começava a fazer a comida, você se preparava para o banho, porque a tubulação passava dentro do fogão a lenha e aí você tinha água quente. Se não tomasse o banho naquela hora da feitura do jantar, o banho quente foi pro ralo. Sem essa de
chuveiro com resistência para tomar banho quente. A tubulação passava por ali e você controlava água quente e água fria com a água que vinha do fogão, do fogareiro de carvão. Então é importante passar isso para vocês. Aí fica ali, vai pegando essas informações que nós estamos tendo a honra aqui de ter. Sarinha, Geraldo e tantos outros aí nos passando, Adriano. Nós vamos aprendendo com vocês. Isso é uma honra, isso é um privilégio, gente. Eu me sinto aqui, como a gente diz em maçonaria, regiamente pago e satisfeito por ter a honra de estar conversando com vocês. Estou sendo remunerado a cada momento, porque ninguém sabe tudo. Aí vem o João, bota uma pedrinha no conhecimento, vem o André, vem o Frederico, e o seu conhecimento vai crescendo. Essa é a finalidade do bate-papo. Uma construção. O Roberto Cunha está assistindo. Obrigado, Roberto. Grande abraço. Professora Carmen Schaefer, grande abraço. Niva Marina Nunes de Fone. Ô, Nina, que maravilha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu já publiquei. Ah, tá aqui. Já publiquei, ó. Já publiquei aqui, Nina. Memória aí, ó. A memória da Nina aí, ó. Instituto Universal Brasileiro. Olha Ensino à distância desde 1946. Eu nem sei, 41, acho que aquela é 46, mas eu acho que o ensino é desde 41. Tá? EAD. E aí, a turma aí que disse que o ensino hoje, ano passado perdeu, porque foi ensino, porque foi EAD. Para com isso, meu filho, não inventa moda, não. A música já dizia, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Geraldo Vandré. A Nina Marina Nunes de Fone nos mandou essa preciosidade, rapaz. Eu tinha que mostrar para vocês, está aí. O Geraldo falou de vagões de primeira e segunda, ele alcançou. Eu sou mais velho, Geraldo. O vagão de terceira, a turma entrava com caixote, rapaz, com porco. Você tinha que ver, rapaz. Mas era aquilo ali, o mais humilde. Ele comprava lá o produto e tinha que trazer. Mas esses vagões de terceira, eles não trafegavam na cidade. Eles trafegavam mais na região rural, quer dizer, Nova Iguaçu aqui estava situada nesse espaço mais rural. Obrigado, João, pela observação. Felipe Coelho, grande cineasta, ex-aluno, um grande abraço, parabéns aí por ter sido classificado para a premiação. Jesus abençoe. O pessoal marcou um basquete aqui amanhã, viu, Felipe? Perguntaram se eu vou abrir o portão e tal, eu já avisei o Edson vai esperar às 8. Então vai brincar de basquete. Álcool gel, tudo certinho, pronto para brincadeira. Termômetro, tudo certinho. Geraldo lembra, bancos de madeira. Mas o banco de madeira é da segunda. Da primeira era estofado. Que eu peguei, né? Banco estofado. Inclusive lá para Mangaratiba e tudo. Patrick Sante, grande abraço. Já falei em você aqui do preço do combustível. O Carlos César lembra que é o Box Mill, que era do lado da Críbia. Aqui nós tínhamos carroceria nilopolitana, rapaz. Tinha uma carroceria famosa, lá também em Caxias, lá perto da Fábrica Nacional de Motores. Essa região aqui fabricava carroceria de ônibus em larga escala. O Gerardo manda para nós o seguinte: com o calor e o aquecimento nos trilhos, se não estiverem bem presos, ocorre um encurvamento do trilho, chamado ensarilhamento. O militar, Geraldo, quando ele acampava, vocês vão ver nos filmes antigos, as armas você fazia
você encostava as armas umas nas outras e elas ficavam em pé. Você podia fazer com 3, 4, 5 armas e elas ficavam apoiadas pela ponta, por aquele espadinho que ficava na ponta. E a gente chamava isso de ensarilhamento, ensarilhar armas. Então tá aí, provoca, se for muito grande a questão, dilata e provoca o descarrilamento. E temos tido muito, você observou bem. Davi Pereira Correia está assistindo, obrigado, Davi. Então vejam só, a Nina Gifone nos manda essa preciosidade, tá? Linda Marieta Aguiar Guimarães, tá? A matrícula aqui, 84, 87, 68, 31. E a matrícula é a carteira dela do ensino EAD dos anos 40, rapaz. Sensacional, né? Sensacional. Nina, muito obrigado. Tá aí, né? Vamos ver se a turma consegue entender. Aí eu botei ali em cima, não sei se está dando para ver. Dá sim, dá para vocês lerem aí. Eu botei EAD e botei 3 pontos de interrogação. Nem sei se grande parte da turma vai entender, mas é para isso mesmo. Aí está aí a observação de que era o telecurso, mas o telecurso a gente já é um avanço, né, Adriano? Olha lá, Adriano já mandou para mim, as armas eram ensarilhadas pela baioneta. Obrigado, excelência. Vocês não são mole não, rapaz. Aqui, bobeou, eles mandam em cima a resposta, Arnaldo. O telecurso, né, Geraldo? Isso aí já é mais novo. Telecurso segundo grau e já alguma coisa mais moderna. Sim, mas... Já bem mais recente. Aqui é o Instituto Universal Brasileiro e a mãe da Nina estudou inglês. Se diplomou em inglês. Tá aí a foto. Obrigado, Nina, por esse dado maravilhoso que você nos mandou. A gente aprende a cada momento. E a história, Anderson, só para a gente... Ih, não dá mais não. Estourou, a gente fala segunda-feira. Eu queria mandar um grande abraço a vocês. Agradecer muito vocês estarem aí juntos com a gente. Aproveitando esse período de pandemia para aprender. Todos nós aprendendo juntos, ombro a ombro e lado a lado, recebendo informações e nos preparando para bater o papo com a família, para bater o papo com os filhos, bater o papo com os netos, com os amigos, com essas informações que, se nós não conversarmos, elas vão embora. Elas deixam simplesmente de existir. Não, Arnaldo, vão embora. E se a gente não fala, elas vão embora e se não pegar aí para discutir, acabou. Memória, referência. A nossa referência é o passado, são nossas origens. E que está retratado. Nós temos uma foto aí, o Carlos Gigante postou uma série de fotos para nós. Perdoem, acabei de ter uma queda na transmissão. Não sei o que houve, levantei aqui para verificar. Ronaldo já foi. Um grande abraço e vamos concluir aqui nosso trabalho. Eu deixei uma série de fotografias.
Depois eu ia pedir ao Anderson que observasse essas fotos. Você tem 3 fotos aí que são do mesmo evento. Tá? São do mesmo evento. Depois é bom que vocês observem. O Geraldo nos lembra que a eletrificação chegou, mas não acabaram com as locomotivas a vapor de imediato. E as locomotivas permaneceram, né, durante um bom tempo. Bom, meus queridos irmãos e amigos que vivem alegres, pensando no bem, eu queria agradecer muito a gente ter tido esse privilégio de estar com vocês aqui hoje. Essas fotos, segunda-feira, a gente vai conversar sobre elas. Bom fim de semana para você, Sarinha. Obrigado por estar junto com a gente, vibrando junto. Sarinha, dá uma olhada nessas fotos do Carlos Gigante. Tem 3 fotos aí que são da mesma época. São do movimento do Estado Novo. Inclusive aquelas 2 de Vila de Cava. A Maria Fumaça fotografada de longe, de perto. Tem 3 ou 4. Você vai entender porque a locomotiva está com a bandeira de São Paulo na frente. Quer dizer, é a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Quer dizer, é uma foto que você já pode precisar ali nos anos de 32. Ronaldo, suas conclusões finais. Paz, saúde, que é o que mais estamos precisando. Responsabilidade, respeito, empatia. Talvez possamos estar falando muito na pandemia, não sei. Mas os fatos falam por si. Os fatos falam por si. E contra fatos só há um argumento: responsabilidade. Muita paz, que Jesus os abençoe. Orai e vigiai. Façamos o nosso culto, que independe de religiões, mas sim de religiosidade. Que cada um, no seu quarto, em secreto, no seu quarto do coração, faça as suas orações. Peça a Deus, a Jesus, a quem você mais acredita, para que te oriente. Vamos precisar, e muito, de muitas coisas, e muito mais de união, de cooperação e de fraternidade. Gratidão a todos pelo carinho, por estarem aqui, nos oportunizando essa transmissão com todos vocês. Muita paz. Um grande abraço a todos vocês. Jesus os abençoe, ilumine e guarde. Não se esqueçam dos cuidados necessários. Hoje a televisão nos falou sobre essa variante do Covid, sobre a P1. Tivemos um óbito em Belfor Roxo. Eu continuo acreditando na ciência, tá? Não abro mão da ciência. É claro que nós temos que discutir o aprendizado, mas simplesmente dizer que não existe não é solução. E essa variante estaria se manifestando também na nossa região de Nova Iguaçu. Foi a notícia que nos chegou, e então não custa nada manter a higienização, não custa nada manter o álcool gel, não custa nada usar o nosso sabão de coco, a nossa máscara, não custa nada, gente, nada impede. Vamos fazer. E principalmente não esquecer da fé. Vigilância e fé, tá? Muito obrigado a vocês. Edson Casimiro está aí, um grande abraço. Edson, Ana Cláudia Souza, um grande abraço por estar com a gente. Hoje a NEM esteve aqui no colégio, bateu um papão comigo. Adriano Lemos, bom final de semana, obrigado. O Geraldo nos lembra que a chegada das primeiras unidades foi em 1936. Esse é o Geraldo, sempre nos ajudando com as suas informações e fazendo com que a gente aprenda mais e mais. Fiquem com Deus.
bom fim de semana e até segunda com mais um Reflexões, se Papai do Céu assim o permitir.